exemplo, ontem foi um cientista falar sobre vacina. Não é para ser íntimo o papo, é um papo realmente que você quer entender o que está acontecendo, Sim. quer saber da doença, quer saber da pandemia. Então, naturalmente é outro tipo de conversa. É outra entendeu? pegada. É outra pegada. Mas você já sabia fazer esse estilo diferente de conversa? Você já manjava? Já. Claro, você é um comunicador que ninguém duvida, mas você já tinha tido um programa antes desse, de rádio? A minha vida sempre foi assim. A Cris me conhece. Eu sempre fui de escutar as pessoas. As pessoas sempre me procuraram por algum motivo para abrir a vida delas. Eu não sei o que acontece, mas sempre vai ser. A pessoa me conhece um pouco já. Puta, Vilela, não sei o que. Porque eu sou um bom ouvinte. Eu escuto com atenção e tal. E por eu ser mais velho também, as pessoas me procuram e eu sempre tento ajudar as pessoas. Mas é uma experiência que você se constrói no caminho. Tanto que os primeiros podcasts que eu fiz eu não gosto, entendeu? Eu não tinha. Os que você fez lá no Flow? Não, no Flow e em casa, os primeiros mesmo, porque tava com vários problemas técnicos. Eu não consigo me conectar se eu tô olhando e vendo que a câmera tá com problema. Se eu tô vendo o cara lá correndo para lá e para cá, putz, eu sei que tá com algum problema lá, porque ele tá correndo, ele não tá calmo, ele tá lá e eu tô aqui conversando. Como o Monark, por exemplo. O Monark foi um dos primeiros lá. E o cara tava correndo de um lado pro outro e depois me falou, tanto que deu problema no áudio, deu um monte de problema que ele corrigiu depois. Uma câmera às vezes desligava, então não dava para usar aquela. Então, assim, eu não consigo me conectar com a minha visão periférica, eu tô vendo todos esses problemas, entendeu? Então, os primeiros foi muito complicado me conectar por causa disso, porque tava aprendendo a fazer e tava com esses problemas técnicos. Mas esse lance é só, eu acho que para fazer o que a gente faz, é mais saber ouvir do que saber perguntar. Porque, cara, a conversa está aqui no seu colo. O que você faz, pelo menos, existem vários tipos de podcast. É que é uma metáfora para quem joga futebol. Não sei se vocês entendem muito de futebol, mas é marcação cerrada e marcação homem a homem. Marcação por zona e marcação homem a homem. Por zona, cada um fala, esse setor eu pego, esse setor você pega, e eu faço mais uma marcação homem a homem, que eu fico colado na pessoa. Então, às vezes, o pessoal demorou para entender como que era o meu jeito de conversar, porque eu fico em cima, então toda hora, é isso daí mesmo? Por isso que a galera te chama do Faustão dos podcasts. No começo era assim, agora não. Agora porque não. eu não preciso mais fazer isso. Sim. Mas no começo eu precisava. Então eu tô falando com você, então você tá... Conta o que você fez hoje de manhã. Cara, hoje de manhã eu acordei, fiz meu café e... Você fez o café? Cara, eu nunca faço café. Eu fiz meu café, aí gravei vídeo pros stories, depois tomei banho, pensei em correr, mas não fui correr. Cara, pra que correr? Entendeu? Eu fazia isso. Porque eu tava querendo que a pessoa entendesse que eu tô do lado dela, entendeu? Sim. Assim, eu fazia essa marcação. Tô acompanhando. Fazer essa marcação. Agora que a galera já entende, eu tô fazendo cada vez menos isso. Então... Isso é verdade, eu tô percebendo. Vai o cara lá e eu deixo ele falando. Porque eu já sei quando precisa e quando não precisa. Antigamente, não sei se é porque eu sempre fui muito fã de rádio, o meu maior terror é ter silêncio, entendeu? Nossa, eu falei isso já pra ela. Então... Quando eu vejo algum podcast que tem um silêncio um pouco maior, eu fico incomodado pelas pessoas. Você entra lá da sua casa. Eu falo... Sabe, quando fica aquele... Aí, nossa, dá um incômodo mesmo. Então, eu não deixava isso acontecer. Eu sofri muito isso também, Vilela, no começo. Porque eu ficava numa sede de... Não posso deixar, a peteca tá caindo. A peteca tá caindo, eu já ia... Opa, não, tem que interferir. E aí, aos poucos, eu fui mais relaxando. Você relaxa primeiro, porque às vezes é bom silêncio. Às vezes precisa de silêncio. Pô, com o Ventura, teve umas horas que eu deixei ele quieto. Que ele não estava conseguindo falar. E se eu falasse, eu ia atrapalhar o momento dele. Ele falou, não, pera. Você vai falar o quê nessa hora? Você só fala uma coisa. Não, relaxa, cara. Aí ele vai lá. Pá. Se fosse antigamente, eu ia falar... Não, cara, não, eu ia ficar toda hora... Estamos aqui no Inteligência, né? Não ia levantar o tom, mas eu ia ficar direto. Então, assim, se aprende que ele consegue voltar sozinho, assim, depende da pessoa. E tem pessoa que eu ainda tenho que fazer como era antigamente. Que o cara fala, interrompe. Aí você tem que ficar toda hora colocando... Sabe o fogo que tá apagando? Você tem que toda hora ficar jogando o negócio. Então, hoje em dia, eu consigo muito bem saber... do começo, porque eu sempre troco uma ideia antes, sempre. Ah, você gosta de fazer isso? Gosto. Aqui a gente não curte muito. Eu gosto. Eu troco pelo menos 10 minutos antes. Eu já escuto a voz da pessoa, como que é o andamento da fala dela, e aí eu já me conecto com ela naquela hora. Às vezes não dá. Tem dia que... Poucas vezes não deram, mas sempre dá. Eu acho que uma vez só até hoje que o cara chegou muito em cima.
Mas eu já tô acostumado a isso. Tô muito acostumado. Então hoje, cara, eu escuto muito mais. E outra, quando você tá começando o podcast, você quer falar muito. Você tem muita coisa pra mostrar serviço, e as minhas histórias todo mundo já conhece. Então, agora é só ouvir o pessoal e só não deixar a bola cair. Mas no começo eu tinha que colocar minha experiência junto. Todo mundo já conhece, que me acompanha no podcast, já sabe minhas coisas. Então só quando uma informação nova eu tenho que falar, entendeu? Sim. Então tá muito mais fácil agora. E o fato de fazer todo dia te dá... Cara, é uma... Aumenta muito a habilidade de comunicação, né? É muito fácil. A conexão de olhar e do jeito da respiração da pessoa, você já tá colada nela. Só teve um dia mesmo que eu tava muito mal, aquela pergunta que você fez anteriormente, que não rolou essa conexão, que eu tava muito mal psicologicamente por causa de problemas de casa. Era um domingo, teve briga lá em casa por algum motivo bobo e tal, e sabe quando a situação não tá resolvida, você tem que descer para fazer um podcast. Então, cara, quem assiste esse podcast vai ver eu simplesmente ouvindo a pessoa, parece uma entrevista. Eu pergunto, ela responde, eu pergunto, porque eu tava mal, entendeu? Mas foi um único dia. Você não tava entregando muito. Não, e eu falei, já que eu não tô assim, eu vou fazer a experiência mesmo de não falar quase nada, entendeu? Tanto que a pessoa fala várias vezes, fala assim, eu tô falando muito? Eu falei, não, continua falando, porque eu quase não interferia, entendeu? Mas não é o estilo que eu gosto, não.